Olá pessoal, tudo bem com vocês? Essa aula será de Ciências da Natureza e suas tecnologias, e vamos trabalhar a habilidade de compreender o papel da evolução na produção de padrões, processos biológicos ou na organização taxonômica dos seres vivos. Boa aula! Olá, meu nome é Cícero Mello, sou professor de Biologia. A gente vai trabalhar hoje conceitos de evolução e a habilidade, que você viu, a habilidade 16, compreender o papel da evolução na produção de padrões, processos biológicos ou na organização taxonômica dos seres vivos. Ou seja, nessa habilidade que o cara vai relacionar o processo evolutivo e vai trabalhar esse processo evolutivo para que você possa entender processos biológicos atuais e entender a classificação dos seres vivos e a divisão dessa classificação dos seres vivos hoje em dia. Tá? A gente vai aprender, vai passar por algumas evidências de evolução, teorias que falam sobre evolução, hipóteses evolucionistas, e no final da aula eu vou te apresentar uma série de questões e vou abrir o tempo para vocês perguntarem o que vocês quiserem. Depois que a gente chegar nessa parte final, aí eu vou dar um tempinho para você resolver as questões comigo, vou te dar um tempinho para você pensar um pouquinho no que você quer perguntar, e a gente no final trabalha todas as perguntas que vocês tiverem, as dúvidas que vocês tiverem, tá? Então, para a gente começar, vamos diferenciar duas ideias, duas hipóteses diferentes. A hipótese chamada fixista, o fixismo, e a hipótese chamada evolucionismo. Ou seja, qual é a diferença entre as ideias fixistas e as ideias evolucionistas? As ideias fixistas são aquelas que dizem que as espécies foram criadas por ato divino e que se mantêm tal como foram criadas. Ou seja, em princípio, para o fixismo, não há o processo de evolução. Ou seja, não acontece o processo de evolução. Isso quer dizer que no momento em que a Terra foi criada, todos os seres vivos que existem hoje em dia na Terra já existiam na Terra primitiva e não houve nenhuma modificação dos organismos desde a criação até então. E há uma diferença disso para as ideias evolucionistas, e na ideia evolucionista, os seres vivos se modificam ao longo do tempo, as formas atuais, na verdade, são descendentes de ancestrais, obviamente, grande parte deles extintos. E dentro dessa ideia evolucionista é que a gente vai caminhar um pouquinho mais, mas é só para você ter uma noção da diferença de fixismo para evolucionismo. E, seguindo adiante, ou seja, sem a gente perder muito tempo nessa distinção de fixismo e evolucionismo, vamos tentar entender um pouquinho quais são as evidências de que o processo evolutivo é real, ou seja, as evidências de que o processo evolutivo realmente aconteceu. Tá? A primeira coisa que a gente pode imaginar de indício de processo de evolução e de existência de um processo evolutivo é o estudo dos fósseis, ou seja, os fósseis encontrados de diferentes períodos. Só para você ter uma noção, foi justamente o estudo dos fósseis, lá quando você fala de século XVIII, que eles começaram a acontecer novamente com Revolução Científica, Renascimento, Revolução Científica, toda essa parte de desenvolvimento da pesquisa científica novamente. Foi justamente por conta do estudo dos fósseis que as ideias evolucionistas se desenvolveram tanto e passaram a ter um vulto muito maior aí no final do século XVIII, início do século XIX, que é quando vão surgir Lamarck, daí Darwin e assim sucessivamente. Ou seja, quando você estuda um fóssil, quando você acha um fóssil, qual é a primeira coisa que vem à sua mente? Que provavelmente aquele animal ou aquele organismo que existiu antes não existe mais, e ele é diferente dos indivíduos atuais. Então, se ele não existe mais na vida da Terra hoje em dia, e se ele é diferente dos indivíduos atuais, quem é esse indivíduo? Ou seja, quem é esse fóssil? E um dos indicativos de que provavelmente a evolução era realmente verdade foi o estudo dos fósseis, ou seja, você ter encontrado, ou os pesquisadores terem encontrado fósseis que conseguiam fazer uma ligação muito precisa entre um passado e um presente. Como assim? A ideia de que o fóssil provavelmente é um ancestral que já não existe mais de um indivíduo atual. Tá? Só para você ter uma ideia, foram encontrados fósseis, por exemplo, de animais marinhos em alto de montanha. Se você encontra um fóssil de um animal marinho em um alto de uma montanha, isso quer dizer que provavelmente, pensa um pouco, aquela região que hoje é uma montanha, um dia estava debaixo d'água.
Se essa região estava debaixo d'água, então o que pode ter acontecido ali? Provavelmente movimentos tectônicos, movimentos de placas fizeram surgir aquela cadeia de montanhas naquela região, naquela área. Com isso, toda a parte que estava imersa debaixo d'água acabou saindo da água. Como aquele animal marinho, não é um animal apto para viver fora da água, então provavelmente esse cara acabou desaparecendo na evolução e por isso ele morreu e fossilizou naquela região, tá? Então isso quer dizer que o estudo dos fósseis acaba indicando para você como um indício bastante contundente de que o processo evolutivo foi verdade ou é verdade e a gente pode trabalhar com essa ideia de evolução. Segunda evidência de evolução, para você ter uma noção de que realmente a evolução é verdade. A semelhança bioquímica entre os seres vivos. Como assim? Para um pouquinho e me diz, pensa um pouquinho e me diz. Você aprendeu lá nas ideias de código genético, DNA, bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina e guanina, provavelmente, e a uracila, coitadinha dela, né? Você aprendeu provavelmente que todos os seres vivos compartilham as mesmas sequências de bases e compartilham o mesmo sistema de síntese proteica, não foi? Ou seja, você aprendeu que o código genético é universal, não é isso? Se você aprendeu que o código genético é universal, ou seja, o que isso quer dizer? Que todos os seres vivos compartilham essa característica, ou seja, compartilham as bases nitrogenadas e as sequências de DNA e RNA e a síntese proteica como ela é, quer seja procarionte, quer seja eucarionte. Esse não é um forte indicativo de que a evolução é verdade? Ou seja, quando você para pensar que a bactéria mais simples, até o ser humano, que é o cara mais evoluído, nós e as bactérias utilizamos adeninas, citosinas, timinas e guaninas, e uracilas como bases nitrogenadas, é um forte indicativo de que provavelmente todos, inclusive, vieram de um ser original. E a partir daí houve evolução, tá? Se você, por um acaso, compara, vou te dar um outro exemplo, se você compara os símios, orangotango, gibão, gorila, ou seja, se você compara o ser humano com esses símios, você percebe que todos utilizam hemoglobina para transportar oxigênio, que é uma proteína comum para todo mundo. Se é uma proteína comum para todo mundo, isso quer dizer que se todos utilizam hemoglobina, provavelmente todos os símios e o ser humano vieram de um mesmo ancestral, mas a evolução de cada um foi uma evolução diferenciada. Tanto é assim que se você fizer um estudo minucioso da hemoglobina de cada um dos seres vivos, você vai perceber que há diferenças, apesar da hemoglobina ser a mesma proteína com a mesma função, há pequenas diferenças em relação a alguns aminoácidos, o que indica para você, provavelmente, que o ancestral é comum, mas a evolução aconteceu de maneira diferenciada, tá? Então, segunda evidência de evolução, ok, nenhum problema. Terceira evidência de evolução, vamos lá? A semelhança embriológica entre os seres vivos. Ou seja, o que significa isso? Se você, por um acaso, pega todos os cordados, vê se você lembra um pouquinho de taxonomia, tá? Sei que a taxonomia ela é utilizada no Enem de uma maneira um pouco mais parcimoniosa, mas apesar disso, vale a pena a gente dar uma lembrada em taxonomia. Os cordados, e aí não estou preocupado muito se por um acaso é protocordado, se é vertebrado, se é agnato, gnatostomado, ou seja, tanto faz, tá? Ou seja, os caras que você conhece, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Lembra que você aprendeu em taxonomia que todos esses caras compartilham características comuns? Ou seja, como assim? Para ser cordado, o que é necessário? Notocorda como o primeiro eixo de sustentação, sistema nervoso dorsal, e fendas branquiais faringianas, por exemplo, não é isso? Fendas branquiais faringianas. Pega essa característica e vamos dar uma pensada nela. Peixes têm fendas branquiais depois que eles nascem? Sim, professor. Sim, tem fendas branquiais. Anfíbios, pulei eles, coitadinhos. Anfíbios têm fendas branquiais faringianas? Tem, fendas branquiais faringianas que depois, quando eles chegam na fase adulta, essas fendas se fecham. Répteis têm fendas branquiais faringianas? Sim, tem fendas branquiais, só que ela desaparece antes do cara nascer. A mesma coisa a ave, a mesma coisa o mamífero. Mas, apesar das fendas branquiais acabarem sendo mantidas em alguns grupos e não permanecerem em outros, até mesmo o ser humano mamífero tem fendas branquiais em algum momento do processo evolutivo embrionário dele. Isso quer dizer, provavelmente, que todos os cordados apresentam uma descendência comum, apesar da evolução de cada grupo ter sido diferenciada. Então dá para sacar que é mais um indicativo, é mais um indício do processo de evolução, né? Ou seja, você ter um ancestral comum, mas a evolução foi diferenciada, por isso, por exemplo, o réptil ele tem determinadas características, como ser ovíparo, por isso que a ave é ovípara como ele, mas o homem já é vivíparo.
seja, o desenvolvimento do embrião dentro do corpo, não é, da fêmea, e assim sucessivamente. Entenderam? Tudo bem com essa terceira característica? Então, quarta característica, órgãos vestigiais. O que é um órgão vestigial? Você sabe? Se você, por um acaso, pensar no ser humano, não é? O ser humano tem um órgão vestigial, que é o apêndice. Não é? Ou seja, o órgão vestigial é aquele que deixou de ter função naquele determinado grupo taxonômico. Não é? Só que se você, por um acaso, parar para pensar um pouquinho, não é? Quando você olha o apêndice humano, e quando você para vai um pouquinho para trás, em termos evolutivos, um pouquinho, vai caminhando para outro grupo, e você chega no grupo dos herbívoros, os herbívoros que não são ruminantes acabam tendo uma região do intestino bastante desenvolvida, que é o ceco. O ceco, ele tem características muito semelhantes ao nosso apêndice. Só que o ceco, ele para o herbívoro vai ter um papel e para o ser humano ele não tem mais esse papel. Então isso quer dizer que para o ser humano esse órgão é vestigial. Por favor, se você por um acaso, vou só abrir um parênteses, se você por um acaso começou a pensar, porque no herbívoro que não é ruminante, no herbívoro que se alimenta basicamente de planta, o ceco tem função e por isso ele é desenvolvido. E no ser humano em que o apêndice deixa de ter função, ele atrofiou, não é isso. Se você está pensando assim, deixei de usar e por isso ele está desaparecendo, você está usando ideias lamarckistas, né? Ou seja, evolutivamente a gente não pode usar a lei do uso e do desuso do Lamarck, que a gente vai ver ainda hoje, daqui a pouco, para explicar a evolução. A lei do uso e do desuso não é uma lei errada, ela só não pode ser aplicada para explicar o processo de evolução e o surgimento de modificações no processo evolutivo, tá? Então, cuidado, eu só estou dizendo que o apêndice não tem função no nosso organismo e o ceco tem função no organismo dos herbívoros. E essas estruturas são estruturas muito semelhantes. Se elas são muito semelhantes, então isso quer dizer que há um forte indício de que nós e os demais herbívoros, que são mamíferos também, tivemos um mesmo ancestral. Tá? E que o processo evolutivo foi diferenciado para cada grupo. Ou seja, para o herbívoro não ruminante foi de um jeito, para a gente foi de outro jeito. Tá? Então já temos 4 indicativos de evolução aí no meio do caminho. Quinto indicativo de evolução, comparações anatômicas, analogia e homologia. Você deve estar pensando assim, professor, mas eu já entendi quando você falou o segundo indicativo de evolução. Você não precisa chegar no quinto indicativo de evolução para entender, não é, que o processo de evolução é muito provável. Então por que você está falando de um por um? Porque a prova pode perguntar para você individualmente sobre cada um deles. Ou seja, como assim? A prova pode tocar apenas no assunto embriologia comparada. Ou a prova pode tocar apenas no assunto de analogia e homologia que a gente vai ver agora ainda. Tá? Então, você precisa depois, quando você estiver em casa estudando, parar em cada um desses pontos e entender como cada uma dessas características é indicativo e indício de evolução, que ele pode usar isso na prova do Enem desse ano. Então, a última característica que a gente viu, comparações anatômicas, analogia e homologia. Lembra comigo o conceito de analogia. O que são estruturas análogas? Lembra? Estruturas análogas são aquelas que desempenham a mesma função. Não é? O que são estruturas homólogas? Estruturas homólogas são aquelas que têm a mesma origem no embrião. Tudo bem? Cuidado para você não achar que analogia e homologia são conceitos idênticos, ou seja, que se complementam. Como assim? É muito comum em sala de aula a gente trabalhar com alguns exemplos e o aluno já diz para você, esse é um exemplo de analogia. E para o aluno, esse é um exemplo de analogia, automaticamente exclui a homologia. Entendeu o que eu quis dizer? Ou seja, como se toda vez que você falasse é análogo, você automaticamente estivesse dizendo que não é homólogo. Não é isso. As estruturas podem ser análogas e homólogas. Podem ser análogas e não homólogas, não análogas e homólogas, ou não análogas e não homólogas. Ih, professor, zônio. Não análogo, homólogo, não homólogo, não análogo, não entendi para onde você foi. Então vamos devagarzinho. Ó. Primeiro, estruturas que são análogas e homólogas. As patas dos cachorros e as patas dos cavalos. Então isso quer dizer que as patas dos cachorros e as patas dos cavalos têm a mesma origem no embrião, ou seja, são formados no mesmo ponto do embrião, são desenvolvimento do mesmo ponto no embrião, e têm o mesmo papel, têm a mesma função. Então são estruturas análogas e homólogas. Se você quiser uma estrutura que não é, ou órgãos que não são nem análogos nem homólogos, é só você pegar, por exemplo, as asas do inseto
e os braços humanos. As asas do inseto e os braços humanos não são originados do mesmo ponto do embrião e não têm a mesma função, não têm o mesmo papel. A asa do inseto vai servir para ele voar e os braços humanos vão servir para você pegar alguma coisa, para apontar, segurar esse negocinho aqui que está balançando na minha mão. Tá? Agora, estruturas que são análogas e não homólogas, ou seja, têm a mesma função, mas não têm a mesma origem no embrião. A gente vai parar um pouquinho nesse tipo de estrutura para você entender essa característica bem, tá? Porque a gente vai chegar num conceito final. Então, exemplo de algo que tem órgãos ou estruturas que têm a mesma função, mas não têm a mesma origem no embrião. Asas das aves, asas dos insetos. Tem o mesmo papel? Pensa um pouco. A asa da ave faz ele voar. A asa do inseto faz ele voar. Só se você por um acaso já viu, sei lá, um inseto pegando a asa e dando, né, fazendo, oi, tudo bem? Como é que você está? E aí, beleza? Ou seja, normalmente os insetos não fazem isso, né? Então, como os insetos não fazem isso, pelo menos até ontem, hoje eu já não sei se eles resolveram fazer. Bom, não, acho que não. Então, isso quer dizer que, se você pegar a asa da ave e a asa do inseto, se elas têm o mesmo papel, mas não têm a mesma origem no embrião, provavelmente isso indica um processo evolutivo comum desses dois indivíduos, não é? Ou seja, como assim? A gente vai aprender ainda hoje o conceito de seleção natural, mas você provavelmente já ouviu falar disso em algum momento dos seus estudos de evolução, não é? A gente não está vendo essa matéria pela primeira vez. Então, o processo de seleção natural, para que esses dois grupos de indivíduos tivessem, não é, estruturas com o mesmo papel, foi o mesmo. Como assim? A seleção imposta pelo meio foi comum para os insetos e para as aves. E, consequentemente, por conta disso, asas de insetos e asas de aves, hoje em dia, desempenham o mesmo papel. Entenderam o que eu quis dizer? Mas, apesar disso, são estruturas não homólogas, não é verdade? Se são estruturas não homólogas, então isso quer dizer que o ancestral da ave e o ancestral do inseto não são ancestrais comuns e diretos. Não é? Então, o que você acabou de perceber? Que o processo evolutivo de dois grupos distintos, os ancestrais das aves e os ancestrais dos insetos, acabou convergindo, então o processo evolutivo desses dois grupos, acabou convergindo para que os indivíduos atuais apresentassem estruturas com a mesma função. O nome desse processo é convergência adaptativa, tá? Entenderam como é que funciona? E isso é um indicativo de evolução, né? Sem a gente perder, não é, a linha de pensamento de que a gente está estudando, não é, evidências do processo evolutivo. Então, isso quer dizer que essas são evidências do processo evolutivo, certo? Agora, vamos para outra característica, ou seja, outro exemplo, outra possibilidade, ou seja, órgãos que são não análogos, mas são homólogos. Ou seja, os órgãos que não têm a mesma função, mas têm a mesma origem no embrião. Exemplo, patas dos cavalos, nadadeiras das baleias. As patas dos cavalos e as nadadeiras das baleias têm a mesma origem de formação embrionária, ou seja, são formadas na mesma posição no embrião. Mas, apesar disso, as patas dos cavalos e as nadadeiras das baleias não têm o mesmo papel. Como assim, professor? Não tem papel de locomoção? Não. A questão não é a locomoção. A questão é onde esses caras se locomovem. Se você acha que o papel é o mesmo, pega uma baleia e bota ali na praia para ela dar uma andada. Ela vai sair correndo atrás de você, né? Velocidade não é do vento. Chum, olha a baleia. Então isso quer dizer que ela não vai sair correndo atrás de você no sólido. Pega um cavalo, coloca para nadar dentro d'água. Né? Você acha que o cavalo vai virar tipo flipper, golfinho. Flipper vocês nem sabem mais quem é, coitado, né? Flipper já ficou há anos, já morreu, não é esse seriado. Então o flipper é um golfinho. Tá? Então bota lá o cavalo, vê se por um acaso o cavalo vai nadar mais rápido que o golfinho. Não vai. Então isso quer dizer que a baleia tem adaptações para nadar muito bem e o cavalo tem adaptações para correr muito bem. Então, são estruturas com mesma origem, mas papéis distintos. O que aconteceu nesse caso? Um mesmo ancestral dos mamíferos formou o grupo dos cavalos e formou o grupo das baleias, dos cetáceos. Mas como o processo de seleção foi diferente, porque o cetáceo, a baleia, foi para dentro d'água e o cavalo ficou em terra firme, então isso quer dizer que o processo evolutivo de cada grupo passou a ser individualizado. O nome desse processo em que você tem um ancestral comum, que evolui de maneiras diferentes, é irradiação adaptativa. Tá? Estou fazendo isso aqui para você lembrar na hora da prova que nessa aula de hoje eu fiz assim, irradiação adaptativa. Tá? Então, convergência adaptativa e irradiação adaptativa
São duas formas, né, dois indicativos muito fortes de que o processo evolutivo é verdade, tá? Então passamos por todas as evidências de evolução. Espero que você tenha entendido, né, cada uma delas individualmente. E daí a gente segue adiante para estudar mais algumas coisinhas aí sobre o processo de evolução e sobre as hipóteses que falam, né, da evolução. Vamos lá então? Então olha só. Esse cara aqui, Jean-Baptiste Lamarck, ele foi um dos caras mais importantes, né, não é da evolução, ou seja, do estudo da evolução, ou da tentativa de você fazer com que as pessoas acreditassem no processo de evolução. Só para você entender, né, no século em que o Lamarck falou sobre evolução, que é o final do século XVIII, né, e início do século XIX, só para você ter uma ideia, o Lamarck escreve o livro dele, publica o livro dele em 1809. 1809 foi, coincidentemente, o ano em que nasce Darwin. Né? Então, Darwin nasce em 1809 e Lamarck publica o livro dele, que é a Filosofia da Zoologia, em 1809. Mas, naquela época, era muito, muito, muito difícil você falar sobre evolução, porque você podia ser perseguido por estar falando em evolução. Então, não se falava, não se tocava no assunto, ou não se abordava o assunto livremente e abertamente. O Lamarck foi o primeiro cara que botou o pé no chão e disse, olha, esse negócio de evolução está acontecendo, aconteceu e está acontecendo ainda, porque a evolução ela é uma coisa contínua. As ideias fixistas, não estou dizendo que elas não possam ser verdade, só que a gente precisa entender uma outra vertente, um outro lado, dessa história. E o Lamarck ele tentou criar e fez com que as hipóteses dele aparecessem com base em dois conceitos, em duas leis. Não é? Todo evolucionista tem que explicar duas coisas, se você parar para pensar. O evolucionista tem que explicar, primeiro, qual é a origem das modificações, porque evoluir é mudar. Segundo, o evolucionista tem que explicar como as modificações seguem no processo da evolução. Ou seja, como é que elas passam adiante. E o Lamarck tentou usar, seduzido aí pelos estudos de órgãos vestigiais, pelo estudo de musculatura, por exemplo, desenvolvimento de musculatura, ele acabou criando, imaginando a lei do uso e do desuso para explicar a origem das modificações e a lei dos caracteres adquiridos para explicar como é que essas modificações passavam adiante. Tá? Você pode até dizer assim, poxa, mas Lamarck foi uma grande besta, né? Porque lei do uso e do desuso para evolução, eu já sei que não vale. Lei dos caracteres adquiridos para evolução, eu já sei que não vale. Ele foi um dos caras mais brilhantes da época dele. Na verdade, ele conseguiu botar o pé no chão e dizer, olha, uso e desuso é explicação para a origem da modificação. E a lei dos caracteres adquiridos é o que fala, é o que explica para você como é que a mudança passa adiante. Isso foi extremamente importante na época. Vamos entender o que seria o uso e o desuso para o Lamarck e o que seria a lei dos caracteres adquiridos para o Lamarck. Segundo Lamarck, se por um acaso um animal qualquer, um organismo qualquer, utilizasse um determinado órgão, estrutura ou função, ou seja, superutilizasse esse órgão, estrutura ou função, ela se desenvolveria. Se por um acaso um animal qualquer ou um organismo qualquer deixasse de usar aquela característica, ou seja, aquela estrutura, órgão ou função, ela atrofiaria. Então ela se desenvolve pelo uso e ela se perde pelo desuso. Tá? Se você parar um pouquinho para pensar, órgãos vestigiais, um dos pontos estudados pelo Lamarck, é um grande ponto de sedução para você acreditar no uso e desuso. Lembra que a gente viu lá naquele exemplo lá de indícios de evolução, lá no início, o seco e o apêndice. Se eu não uso, então meu apêndice está desaparecendo. Mesma coisa o siso. Mas como nós não usamos mais o siso, porque o siso é basicamente para você mastigar carne, e nós não somos basicamente carnívoros hoje em dia, a gente come saladinha ali, né? Tô tão gordinho e tal, tô com aquela barriguinha, vou comer aquela saladinha. Então, como você come saladinha de vez em quando, meu amigo, por um acaso você pega a alface, joga lá no fundo da boca e fica mastigando a alface horas, você vai fazer isso, né? Porque não faz o mínimo sentido. Faz sentido você jogar a comida lá para trás, tipo carne, para dar aquela amassada na carne. Então, a gente não está usando mais o siso. Então, a gente não está usando mais o siso, é por isso que ele está sumindo. Não é esse o motivo. Não é o desuso que está fazendo o siso sumir. É uma oscilação da frequência do gene que determina a formação do siso, que está fazendo com que você ouça torto e direito por aí, de que o siso está diminuindo, está acabando, o siso está sumindo, está acabando. Sinceramente, a gente teria que pegar uma pesquisa em algum tipo de entidade científica para saber se por um acaso isso é verdade ou se não é. Porque pode até ser que tenha uma pequena oscilação da frequência gênica do siso, mas pode ser que daqui a pouco aumente de novo. Tá? Então, cuidado, porque o uso e o desuso não vão poder explicar a origem de modificação. Tá?
Entenderam essa primeira parte? Mas o Lamarck tentou. Você não pode tirar esse mérito dele. Ele tentar, ele tentou. Olha, se usar, desenvolve. Se deixar de usar, perde, tá? Qual foi a segunda explicação dada pelo Lamarck? A tentativa. Como é que a modificação passa adiante? Porque evoluir é mudar e a modificação tem que seguir adiante. Então, como é que a modificação segue? Como é que ela vai adiante? Aí a modificação ela segue adiante pela lei dos caracteres adquiridos. Isso quer dizer, se por um acaso você adquiriu uma característica, os seus filhos vão ter. Se você perdeu aquela característica, já era. Seus filhos também não vão ter mais. Então isso quer dizer que, em princípio, se eu por um acaso aprender a tocar piano devidamente, para lá e para cá, meu filho já vai nascer um pianista nato, não é? Você sabe que não é assim. Agora, cuidado, a lei dos caracteres adquiridos, ela não é uma lei errada. Ela não pode ser aplicada a todos os casos. Ela vai ser aplicada desde que a característica que aparece na prole seja uma característica genética. Aí, se estiver na genética dos gametas do indivíduo, os filhos vão ter aquela característica também, tá? Então, entendeu que o Lamarck, ele trabalhou com leis que têm a sua validade, mas apesar disso são leis que não deveriam e não devem ser aplicadas, né, no processo de evolução, para explicar o processo de evolução, porque elas têm falhas. Mas o Lamarck foi extremamente importante para bater o pé no chão e colocar o pé no chão e dizer, olha, o fixismo ele pode até ser uma alternativa, mas nós temos outra. E nós gostaríamos muito que as pessoas conhecessem essa outra alternativa, tá? E aí, independente de você acreditar ou não nas ideias evolucionistas, tá? Você pode não acreditar em evolucionismo. Ou seja, o evolucionismo cai no Enem porque, afinal de contas, o Enem é uma prova que fala de aspectos científicos, né? Mas você pode não acreditar em evolução e acreditar no fixismo. Nada impede que você acredite em fixismo. A questão só é que você precisa ouvir os dois lados, né? Precisa entender um pouco da evolução e entender um pouco, né, de como era o fixismo. Como no Enem, basicamente, você vai ter questões falando sobre evolucionismo, por isso que a gente está focando mais no estudo de evolucionismo. Tudo bem? Nenhum problema até agora? Foi? Então, vamos seguir adiante para conhecer um cara chamado Charles Darwin. Só para você ter uma ideia, tá? Ou seja, história da vida do Darwin. Ou seja, história da vida do Darwin você tem trocentos milhões de filmes e documentários e agregados. E a gente vai ter, e se você quiser assistir, por exemplo, né, você vai ter documentários que falam da história da vida do Darwin. Né? Isso por quê? Deixa eu explicar antes, né? Por quê? Lembra que eu falei? Qual é o ano em que o Darwin nasce? O Darwin nasce em 1809. Então isso quer dizer que em 2009 o Darwin completaria, como as pessoas normalmente dizem, vamos comemorar os 200 anos de Darwin. Tá? Na verdade, ele não tinha como completar 200 anos. Né? Ou seja, ele não tem como fazer, pelo menos a gente ainda não está tendo como fazer 200 anos. Mas se você, por um acaso, quiser comemorar o que seriam os 200 anos de Darwin, se você pegar em 2009, tem uma pá de filmes sobre o Darwin. Tem documentários de pessoas, não é, de cientistas que são ultra-darwinistas, que acreditam em Darwin até o pé da letra, até o último fio de cabelo. Não é? Tem pessoas que ponderam, dizendo que Darwin, não é, poderia ter alguns aspectos ligados à, não é, religião junto com as ideias darwinistas. Tem outros documentários que falam sobre Darwin, mas não acreditando nele, acreditando apenas nas ideias divinas, etc. Então você tem vários filmes aí para você assistir. Se você quiser assistir quiser não é uma dica de um deles, tem um filme cujo título brasileiro é A Tormenta de Darwin. Tá? O título em inglês é Darwin's Darkest Hours. Ou seja, na verdade, a tradução, A Tormenta de Darwin, foi uma interpretação sobre o título em inglês, que é Darwin's Darkest Hours. Seriam as horas obscuras e escuras do Darwin. Tá? Conta a história da família dele, ele teve 10 filhos, dos 10 filhos, 3 morreram. A morte dos filhos influenciou bastante, não é, as ideias do Darwin, não é, em relação ao que ele falaria sobre evolução ou não. Então tem um filminho aí para você pegar no final de semana, se divertir, é um filme legal, tá? Não é um filme chato, não é um filme daquele documentário, não. Ou seja, é um filme que você vai assistir e vai ficar assim, caraca, e o Darwin? Para onde é que ele vai? E de onde é que ele vem? Não é? Ou seja, você vai gostar do filme, não é papo de professor de biologia não. Se você por um acaso não gostar, você faz o seguinte, não é? Na próxima vez que eu estiver dando aula, você manda perguntinha aí na tela dizendo assim, professor, aqui ó, essa aqui ó. Você assiste o filme, próxima vez que eu vier dar aula para você, você diz assim, professor, o filme era uma droga. Não é? Você falou e bomba. Não é? Ou então, Cícero Melo, pode mandar para mim. Ó. Manda para mim que eles vão fazer chegar, não é? Até, de alguma maneira, vão fazer essas mensagens chegar para mim. Então, assim, o professor foi maravilhoso, o professor foi uma droga.
não é? Ou seja, não quero mais assistir mais esse filme, que porcaria de filme, não é? Ou seja, o enquadramento estava ruim, a foto estava horrorosa, estava um aspecto estranho, não é? De seja aquele Darwin esquisito, cheio de cabelo, que o Darwin era meio careca. Bom, só estou falando da história do Darwin. Então vamos lá. Darwin, ele nasce em 1809. Ele, na verdade, ele só vai começar a se interessar por, não é, viagem, história natural, quando ele é mais adolescente um pouquinho. Mas já na adolescência, ele já teve uma influência muito grande nesse meio do caminho, por causa do avô dele. Vocês já ouviram falar do avô do Darwin? O avô do Darwin se chama, ou chamava, né? Também não ia fazer 250 anos o avô do Darwin. O avô do Darwin, ele se chamava Erasmus Darwin. O avô do Darwin escreveu um livro chamado Zoonomia. Esse livro é do século XVIII. Esse livro falava de evolução. Já tinha, inclusive, conceitos, não é, que beiravam a seleção natural. Tá? Só que o livro do avô do Darwin era um livro de poemas. Por que o avô do Darwin teve que escrever sobre evolução na forma de poemas? Que o Darwin sabia de cor, porque o pai do Darwin, que era médico, tá? Ou seja, não tinha a ver com o estudo de evolução, ele era médico. Por que não é, o Darwin sabia de cor e salteado? Porque o pai do Darwin lia o livro do avô para o Darwin, quando criança, não é? Todas as noites, na hora de dormir, vamos ler um poema do seu avô. E Darwin acabou decorando os poemas e talvez esse tenha sido um dos fatores que tenha feito Darwin resolver estudar a parte de evolução. Não só isso, mas também a influência de professores dele da faculdade. Só para você ter uma ideia, Darwin fez medicina em Edimburgo, quer dizer, tentou, né? Depois ele odiou a faculdade, largou a faculdade no meio do caminho. Depois que ele estudou medicina e voltou para casa, não é, e disse para o pai dele que ele não queria ser médico, o pai dele disse que ele tinha que ser, não é, na verdade, pastor, ou seja, ele tinha que estudar, não é, para se formar e se congregar lá. Ele resolveu fazer teologia no final da história e ele entrou na pesquisa científica depois que ele já era um pouco mais velho, e aí foi aí que ele conseguiu entrar naquela viagem famosa do navio Beagle, né, que vai de 1831, até 1836. E ele vai viajar, coleta dados para cima e para baixo, né, pega impressões ao longo da viagem dele, inclusive ele sai lá da Inglaterra, dá uma paradinha na Bahia, né, dá uma descidinha ali na Mata Atlântica, na Bahia, vai comer um acarajézinho e tal. Ele gostou tanto do acarajé que na hora que ele volta e fala assim, não, a gente tem que parar na Bahia de novo. Então ele sai da África, dá uma parada na Bahia de novo para depois subir. Tá? E ele acaba coletando dados. Tá? Estou falando um pouquinho da história do Darwin para depois a gente entrar nas ideias dele propriamente dito e você entender o que aconteceu. Quando Darwin volta da viagem dele, ele ainda não sabia o que era seleção natural. Ele vai descobrir, ou pelo menos vai ter a ideia de seleção natural, quando ele lê um livro em 1838. Ele pega esse livro que ele recebe de presente, numa tarde de domingo, não é, 5h32 da tarde, estou brincando, eu não sei a data, não sei se foi domingo. Ele lê o livro, não é, e esse livro faz ele despertar, ou ter a ideia concisa de eu acho que está acontecendo uma coisa chamada seleção natural. Que livro foi esse? Você sabe? Qual foi o livro que ele leu em 1838? Ele disse, opa! Ah, foi o livro do avô. Não, o livro do avô ele já sabia de cor e salteado. Ah, foi o livro do Lamarck. Não. O livro do Lamarck ele já tinha lido lá a filosofia da zoologia, mas nem chamou atenção. É um cara que eu não mencionei ainda. Vocês já ouviram falar de um cara chamado Thomas Malthus? Ah, teoria malthusiana, isso. Malthus dizia que a população cresce em PG enquanto o alimento cresce em PA, não é isso? Se a população cresce em PG enquanto o alimento cresce em PA, vai faltar comida. Concorda? Pelo menos essa é a ideia malthusiana. Não estou entrando em discussões geográficas filosóficas, se por um acaso Malthus pode explicar a pobreza, não pode, ou o que está acontecendo, mas, em princípio, os dados matemáticos eram esses. O que o Darwin matutou, pensou? Será que toda pesquisa que eu fiz ao longo da viagem, tá, ela corrobora com isso? Será que as espécies na natureza, elas também vão ter esse tipo de problema? Ou seja, vai faltar comida, por exemplo? Vai faltar espaço, por exemplo? Se faltar comida e faltar espaço, quem é que vai comer? Se faltar comida e faltar espaço, quem é que vai sobreviver? Porque para você poder sobreviver, você tem que comer. Não é? Ou seja, qual é o cara que sobrevive? Aí vamos lá para a telinha, para a gente entender umas coisinhas aqui. Ó. O Darwin dizia que os indivíduos de cada espécie apresentam diferenças entre si. E quem vai moldar as espécies é a seleção natural, ou seja, o meio vai ser responsável pela sobrevivência dos mais aptos. Tá? Então isso quer dizer que pelas ideias darwinistas,
As diferenças entre os indivíduos acabam sendo selecionadas pela própria natureza. E essas pequenas modificações que deveriam acontecer ao longo de milhões de anos é que fariam o processo evolutivo acontecer. Não é uma coisa de uma hora para outra. É um processo lento. Só para você ter uma ideia. Charles Lyell, conhece esse cara? É um geólogo, extremamente, quer dizer, era, né? Também morreu, a gente está fazendo 450 anos de Charles Lyell. Estou brincando. Charles Lyell, ele foi o cara que provou que a Terra não tem 6.000 anos. Não é? Ou seja, segundo a Bíblia, a Terra teria tantos mil anos, tá? Inclusive, acha-se que esse tempo é figurado, não é um tempo real. Ou seja, não vou entrar em discussões religiosas porque não tem sentido aqui. A prova é Enem, é uma coisa mais, não é, de estudo científico, tá? E você pode acreditar nisso, obviamente, não precisa acreditar que a Terra tem milhões de anos, não. Então, Charles Lyell, ele em princípio provou pelos estudos geológicos dele que a Terra teria mais do que 6.000 anos. Esse era o ponto crucial das ideias do Darwin. Para o Darwin, pequenas e leves modificações ao longo de um espaço de tempo absurdamente grande é que fariam com que as espécies se modificassem. Ou seja, não adianta você achar que de noite vai dormir de um jeito e de dia vai acordar de outro jeito, porque isso não vai acontecer. Ou seja, você tem que ter um longo período, né, de modificações para fazer com que essas modificações sejam selecionadas e acabem se fixando nas populações. E esse é o conceito de seleção natural. Ou seja, aos pouquinhos as mudanças vão sendo selecionadas e os mais aptos vão sobrevivendo. Entenderam o que eu quis dizer até agora? Tudo bem? Quando você pensa nas ideias evolucionistas, só para você entender as ideias evolucionistas, tem um trecho, você sabe qual é o livro do Darwin, né? O livro do Darwin é A Origem das Espécies. Se você quiser, você pode ler na internet, porque é gratuito, né? Você não precisa comprar. Tem edição de banca que você compra R$10, tem lá folhinha de jornal e tal. Mas você lê um livro que descreve uma quantidade imensa de pesquisas, de fatos e de coisas que ele viu ao longo das viagens dele. E tem um trecho no capítulo 3 da Origem das Espécies, que fala sobre o crescimento dos elefantes. O Darwin, ele fez pesquisa para tudo quanto é lado. O Darwin pesquisou desde elefante até pombo, passando por abelha, tá? Até o piste. Então, o Darwin, ele fez um estudo dos elefantes, matemático. Qual foi o estudo matemático que ele fez? Se você pegar um casal de elefantes, isso é um trecho da Origem das Espécies, tá? Se você pegar um casal, ele inclusive diz, dei-me ao trabalho, o texto original lá, dei-me ao trabalho de calcular a propagação dos elefantes e tal. Então ele pega um casal de elefantes, ele imagina que um casal de elefantes tem capacidade de reprodução dos 30 aos 90 anos de idade, tá? E que durante esse período de reprodução, cada fêmea tem, em média, 6 gestações, tá? Ele fez um cálculo, ou seja, ele simplesmente se preocupou em calcular quantos filhotes desse único casal de elefantes original existiria na Terra após um período extremamente dilatado, tá? E, se eu não me engano, um período de 500.000 anos. Se você fizer esse cálculo, você vai perceber que na Terra, depois desse período absurdo, você tem milhões de elefantes. A minha pergunta é, você tem 30 milhões de elefantes na Terra hoje em dia? Não, não é? Então, o que aconteceu? Se você tem, normalmente, na prole de cada casal, uma quantidade maior de indivíduos do que o casal em si, concorda comigo? Ou seja, como assim? Fora o ser humano, que vira assim, não, a situação tá difícil, tal, vou ter só um filhote, e não vou ter mais de um não, ficar só com um filhinho e tal. Ou seja, fora o ser humano que pensa, vou ter um filhote ou não vou ter, não é, vou ter 2 ou 3, ou vou ter um time de futebol, não é? Mas se por um acaso você parar para pensar, você pode restringir a quantidade de filhos que você tem. Agora, imagina se por um acaso você deixar seu cachorro e sua cadela, não é, cruzarem loucamente, se eles vão pensar em quantos filhotes eles vão ter ou quantos filhotes eles não vão ter. Não é? Quando você pensa, não é, em quantidade de indivíduos na prole, normalmente a quantidade de indivíduos da prole é maior do que a quantidade de indivíduos parentais. Ou seja, você tem mais do que 2 indivíduos. Não é? E, consequentemente, você acaba tendo um crescimento absurdo de uma geração para outra geração e assim sucessivamente. Só que se você parar para pensar, o número de indivíduos por espécie é mais ou menos o mesmo, não muda. Ou seja, você não tem milhões de elefantes na Terra, você tem lá os milhares de elefantes em determinados lugares, tá? Resultado prático, o que faz com que a população seja mais ou menos a mesma? O que faz com que a população seja mais ou menos a mesma é a mortalidade. Morre uma pá de elefantes. Como morre uma quantidade grande de elefantes, o número médio de elefantes é mais ou menos o mesmo.
Se o número médio de elefantes é mais ou menos o mesmo, porque morre uma pá de elefante, a pergunta que você vai me fazer é, quem morre? Ou seja, por que que o Dumbo não morreu e por que que, de repente, sei lá, um outro elefante famoso aí, não sei, o Dumbo é o único que eu conheço. O Dumbo 2, né, que é normalmente a continuação do primeiro Dumbo, ele está vivo. O primeiro é que não morreu, o segundo morreu. Então imagina aí por que que um elefante morreu e o outro amiguinho dele não morreu. Porque um dos elefantes ele se alimentava com mais facilidade. Ele fugia, não é, se reproduzia com mais facilidade. Ele fugia com mais facilidade de um possível predador, ou algo assim. E com isso ele acabou sendo selecionado positivamente pelo processo de evolução. Entenderam por que que o cara sobreviveu? Ele sobreviveu, ele se manteve porque ele é mais apto. Tá? E aí, por conta dessa diferença que eu já tracei com vocês, vamos dar uma pensada no Lamarck e vamos dar uma pensada no Darwin. Ó, Darwin está aqui na tela para você, sobrevivência do mais apto. O Lamarck, que estava na tela anterior, ó, eu posso voltar ali aqui, falava do uso e desuso e caracteres adquiridos, tá? A minha pergunta para você é a seguinte: qual é a influência do meio para Lamarck e a influência do meio para Darwin? Ou seja, o meio para Lamarck faz o quê? O meio para Darwin faz o quê? Essa é a minha pergunta, pelo que eu te expliquei. E aí, o que você diz? O meio para Lamarck faz o quê? O meio para Darwin faz o quê? Lamarck dizia que a lei do uso e do desuso se aplicava para a origem de modificações. Então, isso quer dizer que o meio provocava a mudança. Não é? Ou seja, o meio fazia com que o indivíduo precisasse mudar. Então, como a ave precisou voar, ela voou. É mais ou menos assim, não é? Como o inseto precisou voar, ele voou. Como, sei lá, a baleia precisou nadar debaixo d'água, ela foi lá, opa, baleia, nadadeira e já saiu nadando. Então isso quer dizer que é o meio que está causando a modificação. Isso é Lamarck. Isso te responde uma grande quantidade de questões na prova. A influência do meio para cada um desses caras. Então o meio para Lamarck provoca a mudança. E o meio para Darwin? O que o meio faz para o Darwin? Seleciona mudanças que já aconteceram. Minha pergunta para você é a seguinte: o Darwin explica como é que a mudança surge? Pensa um pouco. Ele fala de a origem da mudança é tal? Não fala. Por um acaso o Darwin fala para você como é que a mudança passa adiante? Não fala. Por que o Darwin não fala como a mudança surge e como a mudança passa adiante? O Darwin não fala como a mudança surge nem como ela passa adiante porque ele não sabia. Como assim ele não sabia? Os estudos genéticos mendelianos são do final do século XIX. O Darwin está fechando o livro dele ainda em meados do século XIX. Então isso quer dizer que ele não tinha conhecimento do que era genética, gene, o que era mutação. A teoria das mutações é do início do século XX. Não é? Tem um livro, um expoente, não é, que escreveu, Hugo de Vries, que escreveu sobre mutações. O livro dele fala sobre mutacionismo de 1908. Então isso quer dizer que vai demorar um tempinho ainda para você saber qual é a origem das modificações, porque vai demorar um tempo para você entender o que é genética e o que é evolução, o que são fatores mendelianos. Então Darwin não sabia. Ele só sabia que a mudança surgia ao acaso, aleatoriamente. Ele sabia que essa modificação ela era selecionada, se ela tornasse o indivíduo mais apto. E que no momento em que essa modificação foi selecionada, ela passaria adiante sob determinadas condições. Não era qualquer modificação que passava a prole, não. Eram apenas algumas modificações que ele não sabia por que algumas passariam e outras não. Aí depois a gente vai ver que no século XX essa resposta vai ser dada, tá? Mas o Darwin, ele não é como te explicar isso ainda, ou seja, a contribuição do Darwin foi a contribuição que falava de seleção natural, tá? Para não passar em branco, antes da gente ir para o neodarwinismo, para as ideias neodarwinistas, você deve estar dizendo assim: professor, você não vai falar de Alfred Russel Wallace? Quem? Alfred Russel Wallace. Já ouviu falar desse cara, Alfred Russel Wallace? O Alfred Russel Wallace era um colaborador do Darwin. Tá? O Darwin tinha inúmeros colaboradores, ou seja, várias pessoas que viajavam ao longo do mundo, sabiam que o Darwin estudava sobre evolução, não é? E eles coletavam dados e mandavam os estudos deles para o Darwin. Ou seja, o Darwin recebia cartinhas, não é? E espécimes, ou então recebia, não é, desenhos, não é, sobre pesquisas feitas ao longo em torno do mundo todo. E o Alfred Russel Wallace, ele era um viajante, ou
seja, ele simplesmente passeava para cima e para baixo, visitou a Amazônia, deu uma voltinha, estudou, não é, uma quantidade grande de insetos na Amazônia. Ele dava uma voltinha pela Ásia, não tinha família, não é, fixado, Darwin tinha a esposa dele, Emma. A Emma, inclusive, a esposa dele era prima dele. Nós tiveram 10 filhinhos e tal, tinha um lugar fixo lá, Inglaterra e tal. O Alfred Russel Wallace não, ele era um cara que ficava passeando, coletando dados e coletando informações. O Wallace, ele escreve para o Darwin, não é uma carta, e o Darwin recebe essa carta em 1854. Quando ele recebe a carta do Wallace, ele abre a carta do Wallace, e a carta do Wallace ela tem 14 páginas. Eu não sei se são 14, alguma coisa assim, provavelmente. São muitas páginas, falando sobre um tal de um processo de seleção dos mais aptos. O Wallace tinha tido essa ideia após ler Malthus, como Darwin, e após um surto de malária. Tão surtado, uma malária, febrão, aí o cara de repente pensa, Malthus, dor de cabeça, febre, Malthus. E aí ele chega na conclusão de que a seleção natural faz os indivíduos serem selecionados. E manda essa carta para o Darwin. Darwin recebe a carta, abre a carta, começa a ler e fala assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer da vida? Até então, Darwin não tinha escrito nenhum texto que falasse explicitamente sobre seleção natural. Até porque ele tinha receio de publicar as ideias dele. Ele recebe a carta do Malthus, que diz a mesma coisa que ele. Ele interpreta a carta dizendo assim, Malthus quer, o Wallace quer que eu publique essa carta. Ele fica um tempo lá pensando se vai publicar, se não vai, o que ele vai fazer, o que ele vai deixar de fazer. Então, o Wallace, ele chegou às mesmas conclusões que o Darwin, só que em pesquisas paralelas. Ele não leu nada, não é, conclusivo sobre seleção natural do Darwin para chegar às ideias de seleção natural como Darwin chegou. Mas Darwin já havia escrito sobre seleção natural um texto em 1846, que ele deu para a esposa dele e para um amigo, não é, influente na comunidade científica, para que eles guardassem aquele texto. E esse texto, se por um acaso ele fosse assassinado, o Darwin queria que o texto fosse publicado. Mas Darwin não foi assassinado, então isso quer dizer que o texto ficou lá guardadinho, né, com esse amigo da comunidade científica inglesa, do próprio Darwin. Então, como Darwin já tinha escrito e tinha prova disso, datada com a carta nas mãos desse amigo, de 1846, e ele recebe a carta de Wallace em 1854, então isso quer dizer que o Darwin tem o que seria a primazia da ideia, tá, da seleção natural, porque o texto dele é anterior. Tá? Mas apesar disso, você pode ler no seu livro, não é, de ensino médio, nos seus estudos, ou então na internet, não é, as ideias do Wallace também ligadas à seleção natural, e é verdade. Tá? O Wallace e Darwin não brigaram, não ficaram inimigos. O Wallace, inclusive, carrega o caixão de Darwin quando Darwin morre. Ele é uma das pessoas que está carregando o caixão. O Darwin é enterrado na abadia de Westminster e ele está lá carregando junto com a Emma o caixão do Darwin para ele ser enterrado. Então eles não brigaram, não é? Ficaram na boa, tudo tranquilo. O Wallace, inclusive, escreve depois um livro fazendo alguns comentários sobre a seleção natural e ficou tudo ok, tá? Mas para a prova, para o Enem, você não vai trabalhar com Wallace provavelmente. Você vai trabalhar com Darwin, tá? Se ele perguntar algo sobre o Wallace, aí tudo bem. Ou seja, se ele perguntar algo sobre o Wallace, você sabe quem é esse cara. Agora, se por um acaso ele não mencionar, é muito provável que não mencione, você vai trabalhar só com Darwin, tá? Entenderam as ideias do Darwin? Tudo bem até agora? Então, vamos para a última parte. O neodarwinismo, a última hipótese evolucionista, tá? Deixa eu te explicar o que é neodarwinismo. Neodarwinismo são todas as ideias que vêm após o Darwin, tá? E essas ideias todas neodarwinistas vão ser concretizadas no que se chama de teoria sintética da evolução. A teoria sintética da evolução foi organizada por vários cientistas entre 1937 e 1947, tá? E essas ideias, elas nada mais são do que as ideias de seleção natural do Darwin, por isso que eu coloquei a imagem do Darwin aqui mesmo, que esmaecida, né? Ó, a foto anterior tá o Darwin bonitão lá, preto e branco, forte, tal. Agora, Darwin já foi, né? Como Darwin já foi, ficaram as ideias dele. E aí o neodarwinismo, as ideias da teoria sintética da evolução, conseguem explicar tudo que o Darwin não conseguiu e ainda colocam um plus, do tipo, como é que a mudança surge? Então, olha só. Origem das modificações. Variabilidade genética, não é? A variabilidade genética ela é criada, pela reprodução sexuada. Gameta masculino, gameta feminino, se juntando no processo de fecundação. Tá? Então, isso quer dizer que você tem variabilidade genética aí.
a permutação, ou seja, o crossing over durante a formação dos gametas, que é a troca de material genético entre cromátides não irmãs. Tá? Você vai ler isso depois na sua revisão de meiose e mitose, no caso, um processo meiótico. E a permutação faz com que genes mudem de posição. E, além disso, as mutações que acontecem aleatoriamente, ou seja, acontecem ao acaso. Então, essas são as causas de variabilidade genética. Tá? Uma vez ou no momento em que você cria essa variabilidade genética vai ser selecionada. Não é? É a ideia do Darwin. Ou seja, no momento em que os indivíduos passam a ser diferentes entre si, isso quer dizer que a seleção natural ela vai atuar sobre essa variabilidade genética, fazendo com que os indivíduos mais aptos sobrevivam. Esses indivíduos mais aptos, eles têm determinadas características genéticas, e essas características genéticas podem chegar à prole. Estou dizendo que vão obrigatoriamente chegar à prole porque a mutação pode alterar, por exemplo, a pele de algum indivíduo. E não tem nada a ver com o desenvolvimento gamético daquele cara. Mas se por um acaso a mutação aconteceu nas gônadas e afetou a genética dos gametas, então isso quer dizer que a hereditariedade, ou seja, a genética dos gametas dos pais, vão acabar fazendo com que a característica chegue até os filhotes e aí os descendentes. Tá? Então isso quer dizer que o neodarwinismo, ou seja, a teoria sintética da evolução, que é o conjunto das ideias neodarwinistas, vai acabar resumindo a ópera, explicando o que o Darwin não explicou e usando a ideia de seleção natural do Darwin. Entenderam? Tudo bem? Sacaram como é que funciona todo esse processo? Nenhum problema? Então essas são as ideias evolucionistas. Tá? Tem mais uma ideia evolucionista que eu não coloquei aqui, porque a importância dela é um pouco menor, que é justamente do Hugo de Vries, que eu falei para você, é um holandês, que escreve a teoria das mutações em 1908, e o mutacionismo, que equivale às ideias desse cara, desse holandês, dizia que para você poder ter modificações que gerem evolução, as modificações que são as mutações, e ele já conhecia o conceito de mutações, as mutações vão acontecer todas ao mesmo tempo, tem que acontecer todas ao mesmo tempo, num curto intervalo temporal e em grande quantidade. Se você não tivesse grandes modificações, você não conseguiria gerar evolução. E a gente sabe que não é assim, ou seja, Darwin mostrou que apenas pequenas modificações ao longo de um tempo absurdamente dilatado, de milhões de anos, é que acaba gerando o processo evolutivo. Tudo bem? Então, fechamos a teoria. Agora, o que eu vou fazer contigo, que foi o que eu falei? A gente vai passar por algumas questões que eu vou te propor e depois eu vou responder as questões que vocês tiverem do que a gente viu, né, nesse tempinho que a gente teve de aula, nesses quase 1 hora de aula, tá? Então, vamos para a primeira questão? A primeira questão é do Enem de 2009. Vou fazer assim, eu vou ler a questão com você, tá? Vou interpretar, não é, esse enunciado contigo, depois eu vou abrir 5 minutos para você poder ler as alternativas, chegar à conclusão daquela que é a que você acha que está correta e a gente passa pelas respostas, tá? Então, lê junto comigo o Enem de 2009. Os ratos, fulaninho de tal, tanto faz o nome científico desse ratinho, encontram-se distribuídos em ampla região na América do Norte. A pelagem de ratos dessa espécie varia do marrom claro até o escuro, sendo que os ratos de uma mesma população têm coloração muito semelhante. Em geral, a coloração da pelagem também é muito parecida à cor do solo da região em que se encontram, que também apresenta a mesma variação de cor distribuída ao longo de um gradiente sul-norte. Na figura, eu vou te mostrar a figura, tá? Tá na página seguinte. Na figura encontram-se representadas 7 diferentes populações do P. polionotus, que é o nosso ratinho. Cada população é representada pela pelagem do rato, por uma amostra do solo e por sua posição geográfica no mapa. Tá? Então ele está contando a historinha de ratos de uma determinada espécie. Esses ratos se separam em populações que estão geograficamente distribuídas e essa distribuição geográfica tem algo a ver com a variação da cor do solo. Então vamos dar uma olhada para a imagem, tá? Então o que você percebe? Ó, você tem ratinhos mais claros ao sul, e você tem uma pelagem cada vez mais escura ao norte. Tá? Você percebe que a pelagem dos ratinhos vai escurecendo à medida que você vai do sul para o norte. Tá? Ele coloca ali Alabama e Flórida. Tá vendo ali o que seria a Flórida? Se você por um acaso quer saber onde é que está a nossa Flórida, Disney, Mickey Mouse, Flórida. Tá? Então a Flórida e o Alabama estão em cima. E ele fez um estudo justamente dessa costa e a distribuição dos ratinhos nessa região. E você percebe que tem ratinhos mais claros e ratinhos mais escuros, e do lado do ratinho, está vendo que é a cor do solo, não é, do lugar onde ele está.
Então você percebe que o ratinho claro está no solo que é mais claro, o ratinho escuro está no lugar onde o solo é mais escuro um pouquinho, e assim sucessivamente até chegar no último ratinho lá em cima, que está perto de um solo bem mais escuro que os demais. E a pelagem dele é bem mais escura também, tá? Então eu vou girar, ou seja, você já entendeu a questão, ele quer que você explique esse comportamento. Ó. O mecanismo evolutivo envolvido na associação entre cores de pelagem e do substrato é... Então, vou abrir para você agora 5 minutos. Você vai olhar essas alternativas com calma, analisar, tentar excluir aquelas que você acha que estão erradas e saber o motivo pelo qual você excluiu e incluir a resposta certa e saber o motivo pelo qual você incluiu, tá?
Muito bem. Pensaram com calma? Então vamos analisar cada uma das alternativas para ver o que a gente pode jogar fora e o que a gente vai aproveitar e qual vai ser a nossa resposta, tá? Então vamos lá para a nossa tela. Ó, ele pergunta, mais uma vez a pergunta, né? A historinha dos ratinhos, que tem pelagens de cores diferentes, dependendo da distribuição norte e sul deles. Isso tem uma coincidência com a cor do solo aonde os ratinhos estão, tá? Então, o mecanismo evolutivo envolvido na associação entre cores de pelagem e de substrato é... Então, o que faz a cor da pelagem e a cor ou seja, qual é a relação entre a cor da pelagem do ratinho e a cor do chão onde ele está? Primeiro, é a alimentação, pois os pigmentos de terra são absorvidos e alteram a cor da pelagem dos roedores. Então, isso quer dizer que, como o solo é mais claro, aí ele vai comer uma paradinha lá no chão. Na hora que ele come essa paradinha no chão, se é mais marronzinho, ele fica marronzinho. Se por um acaso é mais escuro um pouquinho, ele fica mais escuro. Né? As coisas extremamente lógicas. Ou seja, a cor dele é determinada pelo solo onde ele está, porque ele come o solo. Claro que não, né, gente? Ou seja, é óbvio que a alimentação dele não tem a ver com pigmentos que estão na terra, estão no solo. Isso não vai modificar a cor dele. Letra B. O fluxo gênico entre as diferentes populações que mantém constante a grande diversidade interpopulacional. O que é fluxo gênico entre diferentes populações? Fluxo gênico é a mistura dos genes. É você fazer com que essas populações diferentes de roedores, de ratinhos, possam reproduzir uns com os outros. Tá? Se por um acaso os ratinhos mantivessem um grande fluxo gênico, ou seja, se eles trocassem muitos genes e reproduzissem constantemente, ou seja, se o ratinho mais claro reproduzisse com o de pelagem mais ou menos escura, com o mais escuro de todos, você não ia manter constante essa diversidade interpopulacional. Ou seja, você simplesmente iria uniformizar todo mundo. Vou te dar um exemplo, tá? Se você, por um acaso, pegar 3 cachorros, 3 raças diferentes de cachorro, e colocar essas 3 raças diferentes de cachorro na mesma sala, tá? Então, sei lá, chuta aí uma raça de cachorro que você gosta. Pode ser poodle, tá? Vamos imaginar que um poodle grande, poodão, tá? Não é aquele poodle toy, poodão, para ele poder reproduzir com pastor. Caraca, maluco, pastor com poodle? Pode, meu cachorro era pastor com poodle, não vai dizer que não pode, porque eu tinha um cachorro que era justamente o cruzamento entre um pastor macho, entre um poodle macho e uma pastora fêmea. Então isso quer dizer que dá, poodle com pastor dá, porque meu cachorro Hulk, né, que já morreu quando eu era criança, morreu, mas o Hulk era assim, tá? Era um cachorro engraçado, era um pastor alemão, cabelo encaracolado, mas era engraçadinho, era um cachorro bonitinho. Então, se você por um acaso colocar um poodle, um pastor, imagina um cachorro um pouco maior que pudesse cruzar com esse pastor alemão, fila, talvez, de repente, um fila bem apessoado, a pastora vai gostar dele e tal. Então, se você deixar esses 3 cachorros livremente reproduzindo numa sala, num lugar, vai chegar uma hora, meu amigo, só vai ter um cachorro. Só vai ter um tipo de cachorro. Porque eles vão começar a trocar genes daqui e dali, aí troca gene daqui, o pastor troca gene com o poodle troca gene com o pastor troca gene com fila. Ou seja, isso quer dizer que você vai uniformizando essas raças de cachorros, até que vai chegar uma hora que vai ser um animal só. Por que existem raças de cachorros diferentes hoje em dia? Porque você que tem um Yorkshire, só vai fazer esse Yorkshire cruzar com outro Yorkshire bonitinho que tem pedigree. Você não vai deixar seu Yorkshire cruzar com, sei lá, um Chihuahua, né? Porque aí vai virar um, sei lá, Yorkshire, né? Vai ficar um troço esquisito. Então, por conta disso, você acaba tendo a manutenção das raças diferentes dos cachorros. Ou seja, puxando esse raciocínio para o que a gente viu aqui na letra B, se por um acaso houver fluxo gênico entre as diferentes populações, ou seja, se o ratinho A cruzar com o ratinho B, que cruzou com o ratinho C e assim por diante, a tendência é que você reduza a diversidade e não mantenha a diversidade. Então isso quer dizer que a letra B não é. Professor, eu nunca imaginei que ia ter tanta coisa por trás dessa alternativa. Cara, tem muita coisa por trás do que o Enem está te colocando nas alternativas. Por isso é que estudar pelas provas do Enem anteriores faz bem à saúde, porque você vai olhando não só para a alternativa certa, uma coisa que os alunos não fazem é olhar para as alternativas erradas. Por que estava errado naquele ano a letra tal? Porque essa letra ela está errada por esse motivo. Tá? Então não olhe só para as alternativas certas, olhe o que as alternativas erradas querem dizer para você também. Tá? Então vamos mais uma, C? A C diz assim: a seleção natural, que nesse caso poderia ser entendida como a sobrevivência diferenciada de indivíduos com características distintas.
Será que foi a seleção natural que acabou fazendo com que esses ratinhos tivessem pelagens mais claras ou mais escuras? Como o solo é mais claro e o ratinho mais claro sobreviveu, o solo mais escuro e o ratinho mais escuro sobreviveu, muito provavelmente a ideia de evolução que está por trás disso é a seleção natural do mais apto. Vamos ver se por um acaso é verdade ou se não é. Essa letra a gente deixa ela separadinha aí para tentar excluir as outras. Então, letra D de docinho. Letra D diz assim, a mutação genética que em certos ambientes, como no solo, os de solo mais escuro, tem maior ocorrência e capacidade de alterar significativamente a cor da pelagem dos animais. Pergunta, meu amigo. Por um acaso a mutação ela é mais ou menos provável em alguma situação? Mutação é aleatória. Ela não é pré-programada. Então você não tem como prever se por um acaso a mutação vai acontecer para o animal A, para o B, para o C. Pode ser que o mesmo animal sofra 10 mutações e o amiguinho dele do lado não sofra nenhuma. Pode ser que os dois sofram cada uma 5 mutações, cada um dos animais 5 mutações. Ela é imprevisível. Então você não pode dizer que um determinado grupo sofreu mais mutações ou tem mais propensão a isso. Então não é o maior ou menor número de mutações que tende a acontecer num dos grupos que explica para você a modificação da coloração dos pelos dos animaizinhos. Então, letra D não é. Letra E, de escola, a herança de caracteres adquiridos, capacidade de organismos se adaptarem a diferentes ambientes e transmitirem suas características genéticas aos descendentes. Caracteres adquiridos, Lamarck, né? Será que por um acaso essa ideia de caracteres adquiridos tem a ver com o processo de seleção dos nossos ratinhos pela pelagem, pela cor do solo? Provavelmente não, né? Então isso quer dizer que nossa letra E não deve ser nossa resposta. Então, pelo que a gente entendeu, qual das letras é a letra mais provável, a letra correta, né? Aí não vou nem dizer mais provável, a letra certa. É a letra C. Realmente, a seleção natural, que nesse caso poderia ser entendida como a sobrevivência diferenciada de indivíduos com características distintas. Então isso quer dizer que o animalzinho que tem pelagem mais clara sobrevive com mais facilidade, porque ele se esconde, por exemplo, de um predador, quando a terra, o solo é mais claro. Um animal mais escuro sobrevive com mais facilidade em um lugar onde o solo é mais escuro. Né? Você percebe que há um conceito por trás disso, que é o conceito de camuflagem, não é? Ou seja, você se esconder no meio, no ambiente. Entenderam essa questão? Tudo bem? Então, Tônio, será que tem perguntas aí para mim? Vamos passar em... Opa! Belo Horizonte, Escola Satélite, o autor da pergunta desconhecido, diz assim, qual a relação entre seleção natural e variabilidade genética? Boa! Essa é muito boa, olha só. Vamos imaginar o que a seleção natural faz com a variabilidade genética? A variabilidade genética é o que faz os indivíduos serem diferentes entre si. A seleção natural é o que molda essa variabilidade genética. Então, minha pergunta para você é a seguinte, já que você me perguntou qual a relação entre uma e outra, minha pergunta é a seguinte. Quanto maior a seleção natural, maior a variabilidade genética? Ou quanto menor a seleção natural, maior a variabilidade genética? O que você acha? Ou seja, quando você tem menos seleção, tem mais variação, ou quando você tem mais seleção, tem mais variação? Pensa aí, tempo. Pronto, pensou. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Cachorrinhos. Cachorrinho lá da sua casa. Não é? O seu cachorrinho está amuado no cantinho. A gente já falou de cachorro hoje, poodle, pastor. Então imagine que seu cachorro seja, sei lá, um Yorkshire, tá? Ele está lá quietinho. Na hora que você olha para o seu cachorrinho está triste. Seu cachorrinho está com problemas conjugais. Ele não consegue andar direito, não levanta a patinha direito, você não sabe o que está amuando o seu cachorrinho, está deixando ele triste. O que você vai fazer na hora que você olhar para o seu cachorrinho assim triste? Você vai virar e dizer assim para ele, ô cachorrinho, você está tão tristinho, deve estar doente, né? Se vira, malandro. Você vai fazer isso com o seu cachorro? Você não vai fazer isso com o seu cachorro, né? Você vai lá, vai cuidar do seu cachorrinho, vai levar lá o seu cachorrinho no veterinário, vai ver o que ele tem, o que ele não tem, você vai dar remedinho. Então isso quer dizer que a seleção natural sobre o cachorrinho da sua casa é uma seleção natural bastante, digamos assim, importante, ou seja, bastante incisiva? Não, né? Porque você cuida do seu cachorrinho. Lobo. Cachorro é canis familiares. Lobo é canis lupus. Lobo lá no meio da floresta. Tá? Você chega, olha o lobo. Na hora que você olha o
o lobo está lá com a patinha meio capengante, está meio amoado, triste, problemas conjugais e tal. Aí você resolve fazer o quê? Bom, vou ajudar esse lobo, né? Aí na hora que você vai ajudar esse lobo, você chega lá perto do lobo, não, você não vai fazer isso. Professor, não faz isso comigo que eu morro do coração, sou vestibulando. Ó, você vai deixar o lobo para trás, cara. Você não vai levar o lobo no veterinário para cuidar do lobo e fazer o lobo ficar bom. Você vai deixar o lobo para lá. Então a seleção natural imposta para o grupo dos lobos é uma seleção natural bastante intensa. Seleção natural para o cachorrinho, fraquinha. Leva o cachorrinho no veterinário. Seleção natural para o lobo, intensa, no meio da floresta. Ou seja, se ele comer, comeu. Se não comer, que se vire, não é ele. A minha pergunta é, em qual dos dois casos você tem maior variação? Não é nos cachorrinhos? Cachorrinho tem raça. Os cachorrinhos são diferentes entre eles. Não é o lobo lá, no meio da floresta, lobo é tudo parecido. Não tem lobo daqui, maior, menor, da cor assim e tal, focinho de tal jeito. Lobo é tudo muito igual. Você olha, opa, lobo, não é? Então você acaba percebendo que o cachorro tem maior variação e essa maior variação tem a ver com uma menor pressão seletiva. Então, quanto menor a pressão seletiva, maior a variabilidade genética. E no caso do lobo, a pressão seletiva é mais intensa, então tem menor variabilidade genética. Não vou entrar em discussão filosófica se por um acaso o cachorro é seleção artificial ou natural, se é o ser humano ou se não é. Ou seja, ele entraria num conceito amplo de seleção, tá? Entendeu a diferença de seleção e variabilidade genética, a relação entre os dois? Foi? Mais perguntas? Aê, ó. Professor, você pode repetir, Maurício, Instituto Ideal, perdão, não falei seu nome. Você pode repetir o conceito de convergência adaptativa? Claro. Então vamos lá, né, para a convergência de novo. Convergência adaptativa acontece quando dois indivíduos que têm ancestralidades distintas evoluem de maneira idêntica, ou seja, são selecionados da mesma forma. E na hora que eles são selecionados da mesma forma, eles acabam desenvolvendo, ou seja, cuidado aí com a palavra desenvolvendo, estou falando desenvolvendo, mas nada lamarquista, tá? Ou seja, eles acabam sendo selecionados e tendo características semelhantes. Então o exemplo que eu dei foi lá da asa da ave e da asa do inseto. Ou seja, ambas fazem esses indivíduos voarem, mas apesar disso, os ancestrais desses caras não são os mesmos. Então, as mutações que originaram a asa da ave e as mutações que originaram as asas dos insetos não são iguais. Só que, apesar disso, esses ancestrais evoluíram de maneira uniforme, que foram selecionados da mesma maneira, e essa seleção acabou fazendo com que a evolução fosse conjunta, tá? E esse é o processo de convergência adaptativa. Entendeu o conceito? Tudo bem? Nenhum problema até agora? Fácil? Mais umazinha só? Tem mais uma pergunta aí para mim? Quais são os tipos de seleção natural? Mesma escola satélite, Belo Horizonte, do cara que não quer dizer quem é. Então tá. Tipo de seleção natural? Deixa eu tentar te dar um exemplo, para você entender. São 3 tipos, tá? Liga para sua mãe agora. Você. Liga aí para sua mãe. Deixa eu ver se eu tenho meu telefone aqui para ligar para minha mãe. Não tenho. Eu não preciso, eu acho que eu sei. Peraí que eu vou pegar meu telefone. Segura a onda aí. Você pegou seu telefone, não pegou? Voltei, tá? Tá aqui meu telefone. Ó, vou ligar pra minha mãe, tá? Mãe? Oi? Não posso falar, tô gravando, cara. Não, mãe, calma. Não posso. Eu quero só fazer uma pergunta. Qual foi minha altura? Não, meu tamanho, altura é ótimo. Meu tamanho quando eu nasci e meu peso? 46. Pô, eu era pequeno, hein? 3,20 kg. Eu não tô falando com a minha mãe, é claro, não precisava. Se você por um acaso ligou pra sua mãe, a sua mãe deve ter dado uma resposta muito parecida. Como assim? Ninguém nasce, pensa um pouco, meu amigo, ninguém nasce com 1,5 m. Não tem nem 1,20 m, tá? Para dar um desconto, 30 centímetros. Ninguém nasce com 1,20 m. E ninguém nasce com 10 centímetros. Ninguém nasce com 20 quilos e ninguém nasce com 1 grama. Por que isso? Porque a seleção natural, para a variação de peso e de tamanho das crianças recém-nascidas, é uma variação estabilizadora. O que significa isso? Seleção natural estabilizadora. A seleção natural estabilizadora é aquela que faz os indivíduos com fenótipo intermediário serem selecionados. Ou seja, se você por um acaso perguntar para todos os amiguinhos em volta, mamãe, papai não sabe normalmente qual foi o seu tamanho, qual foi o seu peso quando você nasceu. A mamãe sabe, de cor e salteado, ainda diz que você era o maior bebê do mundo e era o mais pesado do mundo. Então, se você por um acaso fizer uma enquete, você vai perceber que você tinha mais ou menos o mesmo tamanho, e mais ou menos o mesmo peso
dos demais amiguinhos aí seus, ou seja, das mesmas pessoas que você conhece. Ninguém nasceu muito mais pesado, ninguém nasceu muito mais leve, nem muito maior e nem muito menor. Porque partos de crianças muito mais pesadas acabam sendo mais complicados. Partos de crianças muito mais leves também são mais complicados. E a gente não está falando de partos no século XX e XXI, não. A gente está falando de partos lá em séculos onde você não tinha medicina. Então, o processo de seleção natural faz com que os indivíduos com peso intermediário e altura intermediária sobrevivam, tá? Essa seleção é estabilizadora, ou seja, estabiliza o fenótipo intermediário. Se você, por um acaso, direcionar a seleção natural, fizer com que ela vá para um dos fenótipos extremos, você está diante de uma seleção direcional. Vou te dar um exemplo. Antes da Revolução Industrial, não sei se você já ouviu falar das mariposas de Manchester. Antes da Revolução Industrial, melanismo industrial isso, os troncos das árvores eram claros porque tinham líquens, e os líquens recobriam os troncos das árvores. As mariposas mais claras, porque se escondiam nessa coloração mais clara dos troncos, por causa da presença dos líquens, sobreviviam. As mariposas mais escuras, elas morriam porque eram predadas. Semelhante a esse caso do ratinho que a gente acabou de ver, né? Quando a Revolução Industrial aconteceu, aí você alterou a seleção natural, ou seja, os líquens morrem dos troncos das árvores, o tronco da árvore fica mais escuro, agora as mariposas escuras sobrevivem e as claras passam a ser predadas. Então você modificou, saiu de um ponto de característica de fenótipo, mariposas claras, foi para outro ponto, mariposas escuras. E com isso você tem uma seleção direcional. E o último e terceiro tipo de seleção natural é a seleção disruptiva, aquela que rompe com a estabilidade. Os fenótipos intermediários diminuem em quantidade e os fenótipos extremos são selecionados, tá? Como é que você pode selecionar fenótipos extremos? Aí você vai ter que imaginar comigo. Imagina um lago que tem uma profundidade progressiva, ou seja, uma profundidade crescente. Esse lago com a profundidade crescente tem aves ali, tá? Aves que ficam na região mais rasa têm patas curtas, aves que ficam na região intermediária têm patas um pouco mais longas e as aves que ficam na região mais funda têm patas maiores ainda. Por algum processo de lixiviação e assoreamento daquele lugar, não há mais região com profundidade mediana, ou seja, aquele lago agora só tem raso e fundo, tá? Essa profundidade gradativa que existia antes sumiu. Quando você agora só tem raso e fundo, o que vai acontecer? As aves com patas curtas vão sobreviver na região mais rasa daquele local. As aves com patas mais longas vão sobreviver na região mais funda daquele lugar, na profundidade maior. E as aves com patas medianas não vão se dar bem nem para o raso nem para o fundo. Então as aves com fenótipo intermediário, que eram as patas medianas, diminuem em quantidade. E as aves com patas pequenas, curtas e longas aumentam em quantidade. Então você aumenta os fenótipos extremos. Então, boa pergunta, porque a gente aprendeu uma coisa nova, né? Seleção estabilizadora, seleção direcional, seleção disruptiva. Estabilizadora mantém o fenótipo intermediário em maior proporção. Direcional vai acabar selecionando um dos fenótipos extremos. Seleção disruptiva seleciona os dois fenótipos extremos. Tudo bem? Entenderam essa pergunta? Nenhum problema? Agora vamos seguir adiante, eu vou te propor mais uma questão e aí a gente volta para a pergunta de vocês de novo, tá? Vai escrevendo aí suas perguntinhas, daqui a pouco a gente bate um papinho novamente. Mas vamos olhar mais uma questão agora do Enem de 2010. Alguns anfíbios e répteis são adaptados à vida subterrânea. Nessa situação, apresentam algumas características corporais, como, por exemplo, a ausência de patas, corpo anelado, que facilita o deslocamento no subsolo, e, em alguns casos, a ausência de olhos. Suponha que um biólogo tentasse explicar a origem das adaptações mencionadas no texto utilizando conceitos da teoria evolutiva de Lamarck. Então, é lamarquismo. Ao adotar esse ponto de vista, ele diria que... Então, para você entender o enunciado, para eu virar a página e te dar o tempo. Anfíbios e répteis são adaptados à sua vida subterrânea, certo? E tem características que aparecem justamente nessa situação. Não tem patas, corpo anelado. Se você tivesse que explicar uma dessas características, ou mais de uma delas, pelas ideias lamarquistas, como seria? E as nossas alternativas são essas aqui, tá? Então, uma delas explica de maneira lamarquista
as características desses indivíduos. Eu quero saber qual delas. Vou te dar 5 minutos e você vai pensar, olhar e mais uma vez, faz aquele exercício que eu fiz com vocês. Não é só você saber por que a certa está certa. Saiba por que a errada está errada e quais são as implicações dela estar errada, tá? Então 5 minutinhos e a gente volta para a gente ver a resposta.
Muito bem. Então, já leu as alternativas? Lembra, não é, do qual é a proposta da questão? A gente tem uma situação de anfíbios e répteis que vivem no subterrâneo e têm determinadas características para viver nesse subterrâneo. Né? E ele quer que você explique, mas não segundo Darwin. Ele quer que você explique, não é pelas ideias lamarquistas, o que poderia ter acontecido. Então, vamos para a primeira alternativa. Primeira alternativa, letra A, diz assim: as características citadas no texto foram originadas pela seleção natural. Seleção natural é Lamarck? Não, né? Seleção natural é a ideia darwinista. Então, isso quer dizer que a letra A é a pegadinha para aquelas pessoas que não leram o enunciado com calma, que estavam fazendo a prova com mais um pouquinho de velocidade e que simplesmente acharam que tinha que explicar aquilo de acordo com a hipótese evolucionista atual e aí mandaram bala na seleção natural. Marca a letra A e cuidado para você não fazer isso. Se por um acaso você acha que a resposta é a letra A, leia todas as demais alternativas. Por mais que o Enem seja uma quantidade muito grande de perguntas num curto intervalo de tempo, você tem que treinar, você tem que trabalhar para que você consiga fazer a prova dentro do tempo estipulado por eles. Tá? Então, e ler a prova toda. Tá? Porque se você, por um acaso, lê a primeira questão e seduzido pela letra A, achando que seleção natural é a explicação, marca a letra A e vai embora, quando você sair da prova e lembrar, putz, o enunciado falava em Lamarck, caramba, dei mole, né? Ou seja, marquei a alternativa errada, você vai ficar bastante chateado com você. Então, letra A é Darwin, não é Lamarck, então não pode ser a nossa resposta. Letra B, de baixinho, a ausência de olhos teria sido causada pela falta de uso dos mesmos, segundo a lei do uso e do desuso. Opa, a lei do uso e do desuso, não usou, os olhos não estão presentes, pode ser, né? Então essa aí já é uma candidata, separa essa aí e a gente vai para a letra C. Letra C diz o seguinte: o corpo anelado é uma característica fortemente adaptativa, mas seria transmitida apenas à primeira geração de descendentes. Aí você não encaixa nem para Lamarck nem para Darwin, não é? Ou seja, só passa para a primeira linha de descendentes, então a segunda linha então não é genético. Tá? Então isso quer dizer que não é pressão seletiva e evolução aí no meio da jogada. Então a letra C já está falando de um processo que nem explica a evolução em si daquele grupo, então nada feito. Letra D de docinho, vamos lá. As patas teriam sido perdidas pela falta de uso e, em seguida, essa característica foi incorporada ao patrimônio genético e então transmitidas aos descendentes. Essa é a alternativa que talvez fosse seduzir você, caso você não prestasse atenção direitinho no que ela está dizendo. O início está ótimo, não é? Ou seja, o início está dizendo que as patas teriam sido perdidas pela falta de uso. Qual é o problema dessa resposta e por que essa resposta não é a nossa alternativa correta? Porque ele fala que foi incorporada ao patrimônio genético. Lamarck não tem a mínima noção do que é genética. Tá? Ou seja, ele não sabe o que é genética porque Mendel ainda nem começou a engatinhar na hora que Lamarck escreveu o livro dele. Então isso quer dizer que ele não tem como colocar conceitos de genética dentro das hipóteses lamarquistas. Então a letra D está errada pelo patrimônio genético. Cuidado, tá? Essa era a alternativa que talvez tenha gerado maior quantidade de erros, né? E a letra E, as características citadas no texto foram adquiridas por meio de mutações e depois, ao longo do tempo, foram selecionadas por serem mais adaptadas ao ambiente em que os organismos se encontram. Aqui a gente tem conceitos de mutações que não existiam para Lamarck, além disso, mais adaptados, que é um conceito darwiniano. Então isso quer dizer que a letra E também não é a nossa resposta, o que faz com que a gente fique com a letra B de baixinho. Ou seja, não usou, os olhos não foram utilizados, uma vez não sendo utilizados, eles atrofiaram. Tudo bem? Então tem mais perguntas aí para a gente fechar esse nosso tempinho que a gente tem com respostas aí de perguntas da galera? Então, pergunte. O apêndice pode ser considerado uma evidência evolutiva? Sim, pode ser considerado uma evidência de evolução. Foi aquilo que a gente viu, perdão. Jade, deixa eu só dar uma lidinha no nome do Jade. Jade Borchio, pode ser que seja isso. Colégio Cidade de Manhuaçu, que aí a telesala no mesmo local. E a pergunta é sobre a evolução de apêndice. O apêndice é um órgão vestigial, então ele entra dentro da gama dos órgãos vestigiais gerando processo de evolução, né? Ou seja, funcionando como indicativo de evolução. Ou seja, o apêndice ele pode indicar para você que o processo evolutivo do ser humano foi diferente dos demais animais que apresentam um apêndice funcional. E aí, no caso, o exemplo que eu dei foi do herbívoro, cujo apêndice funcional se chama seco.
Então isso quer dizer que o nosso apêndice teve um processo de evolução e de seleção diferente da seleção natural imposta para o herbívoro, porque o herbívoro precisa do seco para fazer digestão de celulose. E nós não utilizamos o nosso apêndice com acúmulo de bactérias para fazer digestão de celulose, porque a nossa alimentação não é a base apenas de plantas, não é? Nós não somos herbívoros apenas. Então, por isso que é um indicativo de processo de evolução, porque é uma característica comum entre nós e os demais mamíferos, em geral, que têm o apêndice e podendo ser herbívoros ou não, tá? Então, espero que eu tenha te respondido. Mais uma pergunta, vamos ver? Qual a deficiência da teoria darwinista? Na verdade, a teoria darwinista ela só fala em seleção natural. Não é? Como ela só fala em seleção natural, se você fosse achar uma deficiência frente à teoria, cada teoria teve seus méritos, ou seja, o Darwin ele só não conseguiu explicar algumas coisas, eu não sei se eu chamaria de deficiência, ou seja, o Darwin não conseguiu explicar algumas coisas porque o Darwin não tinha conhecimentos de genética. Então ele não conseguiu explicar qual era a origem da modificação, nem conseguiu explicar como é que a modificação passava adiante, mas ele não sabia, por isso que ele não explicou. Dentro da proposta da teoria darwinista, que fala sobre seleção natural, a teoria é completa. Agora, se você comparar a teoria darwinista do século XIX para a teoria neodarwinista, para a teoria sintética do século XX, acho que a questão é a ausência da explicação da origem da modificação e de como é que a modificação passava adiante, tá? Ou seja, na verdade, essa é a questão crucial aí da diferença entre os dois. Tudo bem, galera? Nenhum problema com nossa aulinha de hoje. Todo mundo entendeu sobre evolução e tal. Uma coisa só, não é para você lembrar, eu sei que não é na hora que eu falo, vocês anotam rápido aí, de repente vocês perderam. O nome do filme que eu falei pro fim de semana, que eu falei para você escrever depois se você gostou ou não, A Tormenta de Darwin, tá? Ou seja, A Tormenta de Darwin, e o título em inglês é Darwin's Darkest Hours. Seriam as horas escuras de Darwin, obscuras de Darwin, tá? Entenderam? Eu espero que isso tenha resumido toda a obra aí da parte de evolução, pelo menos do que você precisa estudar sobre o processo evolutivo, e a gente se encontra da próxima vez para estudar um pouquinho mais sobre os seres vivos. Beleza? Então, beijos e abraços, mandem aí, né, opiniões, dúvidas, perguntas, e aí os tutores vão tomar conta de vocês, tá? Até mais, até a próxima, a gente se vê de novo. Para desenvolver melhor essa habilidade, consulte a ficha de estudo número 76. Bom estudo e até a próxima aula!